Bom, Durkheim, então, como nós vimos na aula da semana passada, é um autor que viveu entre 1859 e 1917, né? É o responsável, numa universidade, pela primeira cátedra de sociologia, sociologia geral. Essa expressão não é uma expressão atribuída a ele, é uma expressão do Augusto Comte, né, que é o líder do positivismo enquanto linha de pensamento, enquanto linha de raciocínio, mas Durkheim é aquele que vai conseguir institucionalizar a sociologia no âmbito universitário. Então, pela primeira vez, nós assistimos à criação de uma cadeira isso vai acontecer em Paris, em 1913, portanto, perto também do período em que viveu Durkheim, né? Logo depois ele vai morrer, ele vai ficar poucos anos responsável por essa cátedra, mas nos anos em que se torna o responsável pela cátedra de sociologia, ele vai insistir muito na necessidade de se estabelecer um método de pesquisa sociológico. Esse método de pesquisa sociológico, de inspiração positivista, né, baseava-se, sobretudo, na necessidade da pesquisa empírica. E, nesse sentido, ele insistia muito na objetividade, ou seja, ele queria que as pessoas que se dedicassem ao estudo da sociologia, do ponto de vista científico, do ponto de vista da realização de pesquisa empírica, analisassem essa sociedade, que é um organismo que, para ele, é diferente da simples soma dos diversos indivíduos, e, nesse sentido, a sociedade ela está afastada dessa soma representada pela união de cada um de nós. Quer dizer, quando eu olho para a classe de vocês, eu não estou enxergando a soma de cada um, mas eu enxergo algo que é mais do que a soma de vocês. É algo diferenciado, é algo que só faz sentido quando todos vocês estão juntos e organizados e se relacionando dentro de uma certa estruturação e com algumas regras que vocês mesmos foram estabelecendo ao longo do período de convívio. É claro que vocês vão me dizer que, por conta da pandemia, vocês estão há pouco tempo juntos, né? Vocês ficaram poucas semanas juntos no semestre passado, e desde então não tiveram mais a oportunidade de conviver presencialmente. A convivência tem sido diferenciada. Mas mesmo assim, eu noto na forma como vocês se comportam, como vocês colocam perguntas, como vocês deixam de colocar, como vocês se relacionam entre vocês, alguma característica que me faz diferenciar a sociedade dessa sala da sociedade da outra sala que eu leciono sociologia, né? Há um quê que diferencia as duas salas e, portanto, elas não são a mera soma dos indivíduos. Lembrem no semestre passado, eu tenho certeza absoluta que, apesar de vocês serem os mesmos alunos que estavam presentes em todas as disciplinas, enquanto elas aconteceram presencialmente, vocês mesmos devem ter notado que a sala era diferente a depender do contexto, dependendo de qual era o professor, de qual era a matéria, do que ele estava tratando, do que ela estava tratando, o comportamento de vocês se modificava. Isso significa que há um texto, vamos dizer assim, mas há também um contexto, né? Há um aspecto vinculado ao modo de relacionamento estabelecido entre aqueles que compõem aquela coletividade. Por isso, Durkheim vai nos dizer que esse estudo dessa sociedade precisa ser um estudo objetivo.
né? Ou seja, um estudo que não se confundisse com um modo de ser e estar na sociedade, que, por exemplo, as vizinhas da minha avó, na cidade hipócrita do interior do estado de São Paulo, onde eu nasci, eram capazes de se organizar, né? Elas ficavam ali o dia inteiro com os cotovelos no parapeito da janela, olhando as pessoas passando, mas elas tinham um olhar subjetivo. As pessoas com quem elas conviviam e de quem elas gostavam eram analisados com um viés. Já aquelas outras, com quem elas já tinham desenvolvido um certo grau de antipatia, eram analisados com um outro viés, né? E por isso, de que cidade que você é, Flaviane? Só falta nós sermos da mesma cidade. Aí vai ser a comprovação. Não, 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 não sou de lá. Eu, eu sou de uma outra cidade, fica ali na região de Limeira, Piracicaba, por ali. Mas então, o que eu ia dizendo? Essa realidade analisada por qualquer um de nós, essa análise pode ser uma análise subjetiva, a partir das nossas preconcepções, dos nossos preconceitos acerca de uma série de situações, de circunstâncias, de pessoas, de cenas, nós forjamos uma análise que é subjetiva. E o que Durkheim vai defender é que uma análise científica da sociedade, uma análise digna do nome sociologia, precisa ser uma análise realizada a partir de uma certa objetivação, ou seja, uma análise que deixe de lado esses aspectos pessoais, esses aspectos pré-concepcionistas, né, com pré-concepções acerca de uma série de coisas. E aí ele vai criar uma regra que ele vai dizer que é a primeira e a mais fundamental regra da sociologia, que é justamente essa objetividade da análise. Agora, objetividade da análise do quê? Eu olho para a sociedade e eu vejo um monte de coisas. Se eu parar aqui na janela do escritório e ficar olhando por os prédios vizinhos aos meus, eu vou enxergar uma série de coisas. Agora, tem coisas que não são de interesse do estudo sociológico, né? Não me interessa olhar para dentro da residência de uma família que deixou a cortina aberta, que deixou a janela aberta, que deixou entrever algum aspecto da sua singularidade, da sua intimidade, e tirar dali conclusões a partir daquilo que eu quiser, ainda que eu o faça com essa objetividade que ele presume, que ele pede que seja observada pelos pesquisadores. Nesse sentido, o objeto da sociologia, para Durkheim, para outros sociólogos vai ser um objeto um pouco diferente, como a gente vai ver já nas nossas próximas conversas, quando a gente for analisando o modo de pensar de Weber, né? O modo de analisar essa realidade e essas circunstâncias, para Durkheim, o que se busca analisar, o que se busca ver, o que se busca estudar, é um fenômeno ao qual ele vai dar um nome, que é fato social. Quando eu digo aqui fato social, o que é que vem na cabeça de vocês? As aulas de ato, fato e negócio jurídico, por exemplo? Será que fato jurídico é aquele fato social que tem importância para o direito, e aí então nós passamos a chamar de fato jurídico? Será que é essa a
identificação que nós podemos ou que nós estamos autorizados a fazer? Vou dar um exemplo. Imaginem vocês, 6 horas da tarde de um dia de verão, 6 horas da tarde de um dia de verão, chuva torrencial, vocês, finalzinho de semestre, né, novembro, essas chuvas já começam a cair, e vocês não conseguem chegar até a faculdade, né? O que é que acontece a partir dali? Período de prova, não conseguiu chegar, você pode eventualmente fazer a substitutiva, eventualmente você vai ter que ficar para a prova final, na próxima prova você vai sair mais cedo, vai tentar sair mais cedo. O que é que eu quero dizer com essa chuva torrencial às 18 horas na cidade de São Paulo? É um ato, né? Na diferenciação que se faz lá em ato, fato e negócio jurídico, aliás, é um ato não, é um fato, é coisa que eu observo, que não tem a atividade humana, não tem a atuação humana. Ora, quando eu olho para isso, para essa chuva torrencialmente caída às 18 horas da tarde, ela produz consequências jurídicas, uma série delas, né? Vocês perderam a prova, diversos veículos automotores foram alagados, eventualmente, aqui ou ali, casas foram alagadas, tiveram a área invadida pela água, objetos se perderam. Então, desse fato da natureza, uma série de consequências jurídicas foram causadas na sociedade. Mas será que fato social e fato jurídico têm relação? E a resposta, alguns de vocês já me apresentaram aqui no chat. O João Pedro disse, parcialmente eu acho que sim, quer dizer, que haveria uma relação parcial entre o que Durkheim chama de fato social e aquilo que nós, no direito, chamamos de fatos jurídicos. O Roger diz que, para ele, fato social seria um comportamento, algo cultural. E o Diego diz que são ações que formam a sociedade. Afinal de contas, o que é que Durkheim vai chamar de fatos sociais? Fatos sociais, para ele, são quaisquer forças, quaisquer circunstâncias capazes de exercer uma coerção exterior sobre os indivíduos. O que isso significa? Tudo aquilo que nos leva a agir de um jeito ou de outro, que nos conduz pelos caminhos da vida. Fatos sociais seriam, então, essas forças que nos induzem, nos ajudam, nos levam, eventualmente, sem a nossa vontade, pode acontecer, a tomar certas decisões, certas atitudes, a escolher entre duas ou mais possibilidades, um caminho a seguir. Essas forças capazes de exercer uma coerção exterior sobre os indivíduos, diz Durkheim, se caracterizam como sendo esses tais fatos sociais. São, portanto, normas que nos conduzem, mas não normas aqui não no sentido de norma jurídica, tá? Normas em geral pode ser a norma do sistema ético-moral, pode ser a norma religiosa, pode ser um monte de norma no sentido de algo imperativo, né? São situações que nos conduzem imperativamente, muitas vezes de forma voluntária, dizendo, tá bom, é isso que é para fazer? É isso que a moral determina? É isso que o comando religioso determina como sendo o comportamento adequado? Pois eu
Gustavo Ferraz de Campos Mônaco, estou de acordo com este comportamento. Eu acho que esse comportamento determinado para esse tipo de situação é o comportamento adequado. É aquele comportamento que eu, particularmente, considero legítimo. E, nesse sentido, eu me conduzo de acordo, eu me conduzo na direção que aponta o fato social de forma voluntária. Eu estou, vamos dizer assim, livremente, por livre e espontânea vontade, espontaneamente era essa palavra que tinha me fugido aquela hora, eu estou espontaneamente concordando com o encaminhamento que a norma me estabelece. E eu vou seguir esse comportamento. Né? E, portanto, eu me comporto na sociedade do jeito que os fatos sociais determinam. E esses fatos sociais? Quem é que os constrói? Como é que eles surgem? Quem é que os impõe? Né? Essas normas, então, esses fatos sociais, esses conjuntos de, vamos dizer assim, direcionamentos para os membros da sociedade, Durkheim vai dizer, eles podem ser explícitos, não é? Como, por exemplo, quando uma lei diz, diante dessa situação, você deve realizar este comportamento. Isso é externalizado, isso é, vamos dizer assim, publicizado para os membros da comunidade. Mas também podem ser implícitas, né? Normas que estão, vamos dizer assim, no inconsciente daquela coletividade, daquela comunidade. Elas se constituem num modo como aquela comunidade enxerga os problemas e se direciona a partir deles, adotando esse tipo de comportamento, sem que tenha sido necessário que alguém tenha dito. Isso deve ser assim. Então, para ele, por outras palavras, por palavras que vocês já conhecem, são fatos sociais, tanto as normas imperativas, aquelas normas de dever ser, como as normas do mundo do ser, as normas que as pessoas vão seguindo, porque isso já está, de alguma forma, vinculado ao modo como elas se comportam. Implicitamente, sem que tenha sido transmitido culturalmente de um indivíduo para outro da comunidade, mas percebam uma coisa, não é que a gente faz isso como respirar, por exemplo, que eu não preciso ficar lembrando para o meu pulmão e para as minhas vias aéreas, inspirar e expirar o ar atmosférico, não é isso. É algo que está no inconsciente. É algo que eu até observei outras pessoas fazendo, vi que todo mundo se comporta nessa direção, todo mundo, diante dessa situação, adota o mesmo tipo de comportamento, reage àquela situação do mesmo jeito, mas ninguém nunca me explicou, ninguém nunca me disse, olha, se acontecer tal coisa, você deve fazer assim, né? E por que que não foi necessário explicitar? Porque a observância do comportamento, que também é para Durkheim um fato social, a observância do comportamento dos demais já induz os demais membros da coletividade, da comunidade, dessa sociedade que eu estou analisando, a se comportarem desse jeito. Por isso, aparentemente, essas normas são pessoais. Ah, isso é assim porque fulana tem uma moral muito rígida, porque fulana tem um comportamento muito adequado aos valores da nossa sociedade. Mas, na verdade, aquilo está implícito, aquilo está, de alguma forma, gravado na comunidade. Não é algo pessoal, não é que a Maria está se comportando desse jeito porque ela quer, é porque
ainda que inconscientemente, ela observou o modo como as mulheres da idade dela, na situação social dela, se comportam em sociedade, e ainda que a mãe não tenha ensinado, ainda que a avó não tenha ensinado, que a tia não tenha contado como é que é para fazer, ela se comporta assim, né? E por isso, a moral, que é algo implícito na sociedade, também se constitui como um fato social, na medida em que a gente consegue perceber entre os membros dessa sociedade um ideal de comportamento. Todo mundo tem a ideia, ideal vem de ideia, não? Tem a ideia de que é assim que devemos nos comportar diante dessa situação. E isso vai criando nos membros dessa comunidade, nas pessoas que convivem ali, uma certa solidariedade. Se, por um acaso, acontece alguma coisa e o José está numa situação em que se percebe que ele vai adotar um comportamento que não é o mais adequado, segundo a moral daquela comunidade, alguém vem e dá uma força, sustenta o José e diz: calma, vamos lá, para, pensa, esfria a cabeça, pensa bem se você vai querer mesmo fazer isso. Isso vai acontecendo na sociedade de forma quase que imperceptível. E o sociólogo que olha essa comunidade precisa ser capaz de, distanciando-se daquela realidade, porque às vezes, gente, esse sociólogo pertence àquele grupo, né? Ele não é um antropólogo necessariamente que está numa sociedade que ele não conhece e que ele vai ficar observando para tentar extrair algumas regras daquele modo de comportamento e daquele modo de estruturação cultural daquele povo. Ele está diante daquela situação, ele olha para aquela realidade e muitas vezes ele faz parte dela. Então ele precisa dessa objetivação, ele precisa desse distanciamento para enxergar aquilo e falar: bom, é assim que as coisas são nessa sociedade, é assim que essa sociedade se comporta. Vou dar um exemplo. Nós aqui no Brasil temos um modo de organização da nossa sociedade, da nossa comunidade. E notem isso. Vão até, se você mora num prédio e consegue enxergar outros prédios de onde você está, faça isso. Se você não consegue, a próxima vez que você puder ir para a rua e for caminhar, dá uma olhada para cima nos edifícios. Em 100% dos edifícios, haverá pelo menos 80% dos apartamentos, das janelas, sobretudo das janelas das áreas sociais. Vocês certamente já notaram que as janelas das áreas sociais são janelas de vidro e as janelas das áreas íntimas, dos quartos, do lugar onde as pessoas repousam, são janelas de vidro com uma cobertura, que pode ser de madeira, pode ser de metal, pode ser de uma série de materiais, mas que veda a entrada da luz. É ou não é? Ninguém dorme num quarto de vidrão aberto, sem cortina e sem uma persiana, alguma coisa que bloqueie a luz, para você poder, inclusive, descansar, né? Pois bem, quando vocês estiverem passeando, não se importem com os quartos, não se importem com a área íntima dessas famílias, que vocês vão espionar a pedido do professor. Vocês vão olhar as salas, as áreas de convívio social. Me digam se a maior parte delas não estará com cortinas. Pode ser que a cortina esteja aberta, pode ser que a cortina esteja parcialmente aberta, mas há cortinas. Hã? Pois bem, vamos fazer um corte aqui, vamos para alguns países da Europa, sobretudo para o norte da Europa.
Alguém aqui já esteve na Holanda, nos Países Baixos? Viagem de turismo, intercâmbio, o que quer que seja? Já. Quando você olha, não sei se vocês tiveram essa experiência ou essa curiosidade, na próxima vez que estiverem lá, certamente vocês o farão. Olhem para as mesmas janelas da mesma área de convívio social, para as salas. Eu fiz essa experiência. Nenhuma das janelas, por exemplo, em Roterdã, foi uma cidade que eu visitei, nenhuma das janelas em Roterdã, das áreas sociais da sala, tem cortina. Nenhuma. Não se usa por cortina nessas áreas. Nos quartos, sim. Nos quartos, você esconde. Mas isso por quê? Por conta de uma moral que aquela sociedade desenvolveu, por uma série de fatores, que leva as pessoas a assumirem o seguinte comportamento diante das demais da sociedade: eu não tenho nada a esconder. Na minha área de convívio social, se você está na rua e está com curiosidade de olhar, pode olhar, que aqui não tem nada a ser escondido. Ninguém vai andar pelado na sala, ou se andar também, não estou nem aí. Ninguém vai trocar a roupa na sala. Ninguém vai praticar um ato de violência na sala. Esse espaço é um espaço que a moral daquela sociedade leva a uma destinação de convívio entre os membros da família e com eventuais visitantes que estejam naquele ambiente convivendo, ainda que esporadicamente, ainda que para um jantar ou para um almoço. E é isso. E ninguém se preocupa com intimidade nessa área. Por outro lado, nos quartos, tudo com a vedação, porque ali é um momento, um lugar de descanso e é um lugar de intimidade. É ali que você vai trocar de roupa, é ali que você vai namorar, é ali que você vai fazer o que tiver que fazer. O que eu quero dizer com isso? É importante a gente constatar que a moral tem essa influência na sociedade? É, mas isso a vizinha fofoqueira da minha avó fazia do mesmo jeito. Ela observava, ia falar, olha lá, fulano não, nem para gastar para pôr uma cortina na sala. Né? Já ia olhar pelo lado negativo se ela não gostasse. Por outro lado, se ela gostasse, era capaz dela dizer, na mesma situação, olha, fulano não tem nada a esconder. Veja que a sala dele não tem cortina. Ele não tem vergonha das coisas que se passam no ambiente da sala dele. Agora, qual é a razão verdadeira pela qual as pessoas não colocam as cortinas nesse ou naquele ambiente? Qual é a razão verdadeira pela qual nós colocamos cortina nesses mesmos ambientes? Qual é a diferença que existe entre a moral brasileira e a moral neerlandesa nesse particular? Isso, só um estudo metodologicamente orientado e a partir dos valores que a sociologia busca compreender, é capaz de responder. Né? Mas eu não posso fazer, sendo eu alguém vinculado com a cultura brasileira. Minha sala tem cortina, em toda a extensão dela, mas nem por isso eu não posso assumir, e é isso que Durkheim vai defender, eu não posso assumir esse distanciamento objetivo para que eu possa entender, compreender essa realidade. Agora, é só ficar observando? Não, eu preciso perguntar. Eu preciso fazer um questionário, eu preciso apresentar esse questionário para as pessoas, eu preciso provocá-las até a refletirem. Por que você pôs cortina e por que você não pôs cortina no ambiente da sua sala? Né? E aí, com base nisso, a gente vai buscando respostas para compreender quais são, de fato, os fatos sociais. Bom,
Mas, afinal de contas, então, professor, o que são esses tais fatos sociais? São normas, mas não confundam norma aqui com norma jurídica. São comportamentos orientados pela moral, comportamentos orientados por coisas que eu não sei explicar de onde vêm, são inconscientes, comportamentos explicados por normas externalizadas pela religião, pelo direito. Portanto, eu posso ter tanto fatos sociais, vamos dizer assim, implícitos quanto explícitos, né? Mas o importante é a gente perceber que todas elas se originam da própria sociedade. É a sociedade quem as constrói, é a sociedade quem vai moldando esses valores, quem vai modificando até com o passar do tempo esses valores que se constituem em fatos sociais, né? Então, esses fatos sociais existem objetivamente numa sociedade e são responsáveis pelo estabelecimento daquilo que Durkheim vai chamar, e vai ser um conceito muito importante, como a gente vai ver daqui a pouquinho, vai se moldando uma certa solidariedade social, uma certa rede de relacionamentos entre os membros da sociedade que precisa ser, de algum modo, controlada. Como é que se controla isso? Impondo uma consciência comum, impondo a uma consciência comum certos mecanismos de controle, certos mecanismos de coerção, né? E a principal forma que Durkheim vai ver na sociedade para que as pessoas construam essa solidariedade social, essa solidariedade entre os membros de uma mesma comunidade, no mundo moderno, lembrem-se, ele já está vivendo num período entre 1859 e 1917, em que a realidade circundante, a realidade que ele vivencia e que ele observa, é uma realidade ditada pelos parâmetros da Revolução Industrial. As pessoas estão no mercado de trabalho, desde muito cedo e até muito tarde. Todo mundo tendo que trabalhar, todo mundo tendo que estabelecer uma divisão do trabalho. Antigamente, no mundo, há 100, 150 anos antes dele, a realidade era completamente diferente. Um indivíduo fazia algo do começo ao fim, muitas vezes, de forma manual, de forma muito artesanal, né? E levava um longo período fazendo a mesma coisa. Hoje em dia, as pessoas estão, no momento em que ele está refletindo sobre o assunto, e a tese de doutorado dele vai ser sobre o ambiente de trabalho, no momento em que ele está refletindo sobre isso, ele está observando na sociedade que as pessoas estão se especializando. Eu já disse para vocês qual é a definição de um especialista. Lembro que eu falei numa sala, mas falei nessa. É tanto que a Flaviane falou quanto o João Pedro, mas não é só isso. Daqui a pouco eu vou tentar esclarecer. Já falei para vocês qual é a definição de um especialista? O especialista é aquele que sabe cada vez mais sobre cada vez menos. Até que chega uma hora que ele sabe quase tudo sobre quase nada. A rede de trabalho, né, que se estabelece a partir da Revolução Industrial especializa os indivíduos numa linha de montagem, numa linha de produção, e exige desses indivíduos uma certa especialização. Então, eu só sei apertar parafuso para o lado direito. Se tiver que apertar para o lado esquerdo, eu já não consigo mais, né? E aquela alegoria daquele filme Tempos Modernos do Chaplin,
é maravilhosa quanto a isso, né? A pessoa já nem está mais lá, mas continua fazendo os movimentos necessários para a realização da sua tarefa numa linha de montagem. Uma tarefa que, se eu não fizer, outra pessoa precisa fazer, porque senão aquele que vem depois de mim na linha de montagem e que precisa que eu tenha feito, que eu não fiz, não consegue fazer o que ela fez. E aquela que vem antes de mim na linha de montagem vai ficar com as peças da sua atuação acumuladas. Por isso que esse encadeamento de diversos personagens na construção de uma solidariedade social, ele vai dizer a divisão de trabalho é a forma mais acabada dessa solidariedade social. Nesse sentido, então, o direito é, sem sombra de dúvida, um fato social, tá? Mas não é o único. A moral é, o, a religião é, as regras de organização do trabalho são um fato social. As regras de organização de uma família são um fato social. Então, tudo isso vai permitindo às pessoas assumir o seu papel nessa sociedade que estabelece entre cada um de nós os seus elos de ligação, né? Não é o que acontece com vocês. Na quinta-feira, quando eu dou aula para outra classe, eu, antes de dar aula para eles, eu já dei 3 aulas. O horário deles é o mesmo que vocês, essas 2 últimas aulas. Mas na quinta-feira, eu tenho os 3 primeiros horários em que eu dou aula de Direito Internacional Público para uma turma do terceiro semestre. Eu tenho 10 minutos entre o término da aula de Direito Internacional Público e o início da aula de Sociologia, em que eu preciso ir ao toalete, pegar mais água, fazer, conversar alguma coisa com a minha mulher, estabelecer alguma coisa, e ao mesmo tempo preciso estar aqui aceitando vocês a entrarem na sala. Porque os teus colegas, 10 minutos antes, assim como acontece nessa sala, já começam a aparecer. Então, o que que eu faço? Eu dependo de um dos meus filhos. Eu exploro o trabalho, entre aspas, infantil, e eu ponho um dos meus filhos sentados aqui na minha cadeira e eles ficam dando ok para os indivíduos da outra sala que querem entrar, né? Se eu não fizer isso, não é que vai morrer. As pessoas não vão morrer por esperar 10 minutos para começar. O problema é que eu perco tempo. Por quê? Porque se eu não começar a aula exatamente no horário, eu não consigo, lá no final do semestre, terminar tudo que eu quero falar para vocês. Então, eu começo exatamente no horário. E vocês já perceberam, eu falo até o fim do horário também, normalmente, né? Pode ser que um dia ou outro eu acabe terminando mais cedo. E, por isso, eu dependo nesse encadeamento de atividades que um deles aceite estar aqui, aceitando a entrada de cada um dos colegas da outra sala. Ora, por que que eu estou dizendo isso? Porque eu dependo, no final das contas, da solidariedade de um dos meus filhos. Eu não tenho como obrigá-los a fazerem isso. Vai ter um dia que eu tenho certeza que nenhum dos 3 vai ter desejo de ficar aqui sentado fazendo isso. Agora que está no começo do semestre, eles acham divertidíssimo. Nem vocês repararam, os que estavam aqui desde o começo. Uma hora minhas filhas pediram, pai, abre a câmera para eles verem a gente. Eu abri a câmera 1 segundo, elas apareceram e foram embora. Provavelmente ninguém percebeu, mas elas pediram para fazer isso, estão achando graça total nessa história. Bom, mas tudo isso para dizer o quê? Para dizer que essa solidariedade que vai sendo criada entre os membros da sociedade tem por função principal permitir a continuidade dessas atividades. Aquilo que Durkheim vai abstratamente mencionar como permitir a
continuidade da existência da vida coletiva. O que ele quer dizer com isso? Que se em algum momento algum dos membros desse elo que vai se formando, dessa corrente de elos que vai se formando, não fizer a sua parte, a chance de tudo desmoronar é enorme. Né? Quando a gente estava presencialmente, no semestre passado, eu dei o seguinte exemplo para os colegas de vocês que hoje estão no terceiro semestre. Eu disse, eu dependo de pessoas que provavelmente eu nem conheço entrarem nessa sala, abrirem a sala, ligarem os equipamentos, né, o retroprojetor, o computador, etc. Ligarem o ar-condicionado, ligarem a lâmpada, as lâmpadas, porque se os funcionários da faculdade não fizerem isso, eu vou perder vou perder o tempo, né? Vou perder um monte de tempo chamando alguém, cadê fulano que abre, cadê não sei quem, e isso vai fazendo a gente perder tempo, né? Porque é importante, então, essa divisão do trabalho para que as pessoas, cada uma cumprindo o seu papel, a gente consiga fazer a sociedade caminhar numa certa direção, num certo direcionamento. Qual é esse direcionamento? Para ele não vai importar, né? Mas o que é importante é que as pessoas, cientes dessa solidariedade que deve existir entre elas, facilitem umas o trabalho das outras, né? Para que a gente possa produzir mais, para que a gente possa atender os desejos daquela lógica que Durkheim vive, que é a lógica do período vinculado aí à Revolução Industrial, em que todo mundo precisava estar atento a essa forma de produção. Quando ele diz, então, que o direito é um fato social central e que tem por função permitir a continuidade da existência da vida coletiva, ele está colocando em evidência o quê? A sociabilidade. Ele está dizendo, olha, você que quer continuar vivendo em sociedade porque depende dos outros e porque os outros dependem de você, e você que já entendeu que não dá para viver sozinho, que sozinho você vai perder muito tempo para fazer muito menos do que você consegue fazer hoje, você precisa se comportar de acordo com as regras, com os fatos sociais típicos do direito, que são regras externalizadas, regras colocadas claramente e antecipadamente, e você, então, diante disso, é, percebe que se não fizer aquilo que o direito determina, virá uma punição, virá uma consequência, virá uma sanção. Aquilo que ele chama de sanção é, para ele, Durkheim, o que vai diferenciar a moral e o direito. Nada diferente daquilo que a gente falou na nossa primeira ou segunda aula. Né? Agora, essa reação pré-determinada, pré-estabelecida, que a sociedade exerce sobre aquele que infringe a regra e não cumpre com o seu papel na divisão dessa coletividade, na divisão de tarefas dessa coletividade, constitui aquilo que ele vai chamar de sanção. Então, sanção para ele é uma reação pré-determinada que a sociedade exerce sobre aquele que infringiu a regra. Ah, professor, mas e o fato social de origem moral? Também não tem isso? Tem. Agora, é aquilo que a gente viu na primeira aula. Há uma reação? Ah, mas é uma reação íntima. É uma reação vinculada com os aspectos de foro íntimo. Ou seja, aquilo que ele coloca em evidência quando menciona
que existe sim essas normas implícitas, né, que ele vai chamar de uma ideologia da comunidade, mas que essas normas implícitas, que são normas da moral, elas são também um fato social, mas pela circunstância de estabelecerem essa solidariedade entre os membros da comunidade como um ideal social. Consequência, se eu violo uma norma da moral, o que é que vai acontecer? O restante da coletividade vai, na medida em que essa violação vai se tornando cotidiana, corriqueira, isso vai fazendo com que o restante da comunidade vá rompendo os laços de solidariedade comigo. A pessoa que moralmente desviada daquilo que os fatos sociais indicam como sendo o comportamento aguardado, esperado, ela pode, num primeiro momento, gerar naquelas pessoas uma tentativa de, vamos dizer assim, reapresentação das circunstâncias, dizendo assim, nossa, ele se comportou assim, será que ele esqueceu que não é para se comportar assim? Será que ele não percebeu que se comportou assim? Então você dá aquela segunda chance, você mantém, você reforça até os laços de solidariedade. Você diz, puxa, ele se desviou, mas para que isso não aconteça de novo, eu vou estar ao lado dele, vou lembrá-lo do que é esperado nesse momento. Quando ele faz de novo, e de novo, e de novo, e de novo, isso vai levando os membros da sociedade, na explanação do Durkheim, a romper esses laços sociais. Você vai perdendo a expectativa de que aquela pessoa volte a se comportar do jeito que os fatos sociais da minha comunidade determinam, da comunidade na qual nós estamos inseridos, determina como sendo o comportamento esperado. Diferença para o direito é que o direito vem e recoloca as coisas no seu devido lugar, porque é dotado de coercibilidade. O nível de coerção que o direito apresenta é um nível de coerção organizado. Nesse sentido, Durkheim vai nos dizer, na moral, a sanção é difusa nos aspectos vinculados a fatos sociais de origem moral, a sanção é difusa. Cada um e todos nós vamos administrando essas sanções na medida daquela reação típica do cansei, desisto, não dá mais, eu não vou mais perder meu tempo com este fulano de tal que se desviou do comportamento esperado pela sociedade. Né? A gente está cansado de reagir assim. Com aquele primo que dá trabalho, com aquele parente que adota determinados comportamentos, chega uma hora que a pessoa cansa. Um cansa e começa a dizer, fulano vai na festa de família? Vai, então eu não vou. Aí outros começam a perceber e começam a dizer, puxa vida, entre a presença do fulano, que se comporta inadequadamente, e a presença do outro, que não tolera esse comportamento, eu preferiria que o outro estivesse aqui. E aí aquilo vai forçando, eventualmente, a reorganização desses laços de solidariedade entre os indivíduos. Mas o que é importante a gente notar é que essa reação é completamente difusa. Cada um vai reagir de um jeito, num momento, cada um vai reagir do jeito que achar que deve reagir, no momento que deve reagir. Já no direito, a sanção é institucional, ela é organizada. Né? Há alguém que a aplica, e esse alguém é conhecido, você sabe quem é que tem competência para aplicar a sanção, e esse alguém tem poderes para isso. Então, tem competência e tem meios para fazer.
né? E é aquilo aqui, eu chamei de coercibilidade na nossa primeira semana de aula. Quer dizer, a circunstância de eu perceber, de eu conseguir perceber que essa realidade pode ser enfrentada de forma pré-estabelecida, pré-ordenada, já constava da norma qual ia ser a sanção, e eu vou ter que fazer essa sanção ser efetivada para que outras pessoas que tenham a intenção, a vontade, o interesse ou o desejo de transgredir essa norma, que eles não o façam, que eles percebam que se eles se comportarem desse jeito que o outro se comportou, haverá uma consequência. E não é uma consequência caso a caso, não é uma consequência que eu tirei da cartola naquele momento, não é uma consequência que eu distribuí porque não fui com a cara dele. É uma consequência pré-estabelecida, pré-ordenada, previamente comunicada, porque aqui também há uma diferença entre a norma moral e a norma jurídica, enquanto fatos sociais. A norma moral é implícita a individualidade e a moral de cada um, mas a norma jurídica é explicitada, ela depende dessa publicidade, né? As normas jurídicas precisam ser publicizadas, precisam ser publicadas em diário oficial ou equivalente, né? Para que as pessoas conheçam aquilo que é aguardado por cada um desses indivíduos, tá? Então, esse aspecto é um aspecto que, para Durkheim, é muito importante. E ele diz também que esse entrelaçamento entre o direito e a moral, e a religião, e a organização do trabalho, e a família, e todos os fatos sociais, esse entrelaçamento de todas essas formas de controle da sociedade, de verificação daquilo que se passa na sociedade, mas mais do que verificação, de pré-ordenação, de tentar fazer com que as pessoas se comportem dessa ou daquela forma, gera dois tipos diferentes de solidariedade. Dois tipos diferentes de solidariedade. E esses dois tipos diferentes de solidariedade vão dar origem a dois modos diferentes de reagir ao comportamento desviante, ao comportamento não desejado pela sociedade. A primeira forma de constituição dessa solidariedade social, né, dessa solidariedade entre os indivíduos da sociedade, Durkheim vai chamar de solidariedade mecânica. Solidariedade mecânica. É uma coisa quase do toma lá da cá, né? Fez, eu vou reagir. Bateu, levou. Olho por olho, dente por dente. É uma coisa, e prestem atenção aqui, que não é que vai caracterizar sociedades primitivas. Não estou dizendo que é assim que se comportam pessoas sem uma formação considerada pelos padrões ocidentais como as mais adequadas. Não é isso. Esse tipo de solidariedade que Durkheim vai descrever, e eu vou dizer aqui já já o que é, está presente mesmo na sociedade mais perfeita que você possa imaginar nos dias atuais. Sei lá, se você é fã da sociedade japonesa, a sociedade japonesa tem também mecanismos de solidariedade mecânica. E se você acha que é a sociedade dinamarquesa, eles também têm solidariedade dinâmica do mesmo jeito que nós aqui no Brasil, do mesmo jeito que aborígenes australianos têm, do mesmo jeito que uma tribo indígena que não tenha tido nenhum tipo de contato com o chamado homem civilizado, também tem.
tá? Isso é característica de todas as sociedades. Mas é apresentada como uma solidariedade, a solidariedade mecânica, ela é apresentada como uma solidariedade que está baseada na ideia de igualdade. Eu olho para você e te identifico comigo. Eu vejo a sua situação e eu sou capaz de me pôr no seu lugar. Eu vejo aquilo que foi cometido contra você e me compadeço daquilo que você sofreu do mesmo jeito que eu me compadeceria se tivesse sido comigo. Essa igualdade, então, leva a que o comportamento desviante, que viola essa igualdade, que faz com que um de vocês, que foi vítima desse comportamento desviante, esteja sofrendo algo que os demais não estão, esteja vivenciando algo que os demais não estão, e nós todos que não sofremos essa situação, nos colocamos na posição desse indivíduo que sofreu e nos colocamos, então, diante disso com a ideia de que esse crime precisa ser punido. Aquilo que foi caracterizado como comportamento desviante precisa sofrer uma sanção. Para quê? Para que outras pessoas que queiram eventualmente cometer aquele ato se sintam coagidos a não fazer, se sintam ameaçados pela sanção em potência, né, pela coerção, pela possibilidade de virem a ser punidos e evitem a conduta indesejada, né? Então, nesse sentido, o objetivo da sanção é justamente reprovar o ato que já se considerou como indevido, como desnecessário. Repito, o que você quer, Pedro, que eu repita? Repete a segunda, por favor, a segunda parte dessa frase. Me explica só o que você quer exatamente que eu repita. Ah, o nome da segunda solidariedade ainda não falei, que é a solidariedade orgânica, mas vou falar dela já já, tá? Então, eu estou falando ainda dessa solidariedade mecânica, essa solidariedade que me põe em posição de igualdade com cada um e com todos vocês, que me faz ver um ilícito cometido contra um de vocês como algo reprovável, algo que eu não gostaria que acontecesse comigo, algo que eu me sinto desconfortável de ter presenciado, e eu, então, me ponho no seu lugar e digo, como eu não gostaria que isso acontecesse comigo, esse é o aspecto de solidariedade. Eu me ponho no seu lugar e eu digo, eu não queria que isso tivesse acontecido comigo. Bateram em um de vocês, espancaram um de vocês, e eu não quero que isso aconteça comigo, eu digo, quem fez precisa ser punido, precisa sofrer uma sanção. E essa punição tem por intuito mostrar para os demais membros da comunidade que aquela conduta adotada pela pessoa punida é reprovável. Nesse sentido, eu queria recuperar com vocês uma ideia, que é uma ideia que vai ser construída por uma filósofa, já vou dizer quem, que é a seguinte: há uma tendência no ser humano, e a gente está vendo isso acontecer com as mortes no meio dessa pandemia. Há uma tendência no ser humano a
a se deixar influenciar por aquilo que é repetitivo e ir perdendo, ir desgastando essa solidariedade. Um crime, quando é só uma estatística, a morte, quando é só uma cifra, quando é só um número, tende a nos anestesiar. A gente vai perdendo parcela dessa solidariedade. E é só quando esse crime, quando essa morte, quando essa circunstância bate à nossa porta, que nós nos lembramos: caramba, essa situação é de fato muito grave. Essa situação é de fato preocupante. Essa situação precisa de fato ser enfrentada. Por isso que estatísticas de crimes, né, de delitos, tendem a nos anestesiar. Hannah Arendt, uma filósofa judia alemã, que foi se refugiar nos Estados Unidos, Hannah Arendt constrói um conceito que, segundo o qual o Holocausto, a morte dos judeus em campos de concentração, mas não só de judeus, de ciganos, de outros grupos que o Estado Nacional Socialista Alemão considerou descartáveis, ela diz: enquanto o Holocausto for tratado como uma cifra, como um número de pessoas mortas, isso tende a fazer as pessoas se anestesiarem, as pessoas deixarem de ver isso como um problema efetivo. Então, ela constrói a ideia de que o Holocausto foi um crime. Um crime perpetrado no corpo do povo judeu. Claro que aqui acaba havendo, se você tem origem cigana, você pode dizer, por que no corpo judeu e não no corpo cigano? É que ela está falando, e o lugar de fala dela é da pessoa que tem uma vinculação com o judaísmo, que é judia e que se sente atingida por esse crime, né? Ela dizia, tem uma passagem numa das obras dela em que ela diz: para mim o mais difícil era pensar em inglês, né? E eu só me senti capaz de pensar em inglês o dia que eu sonhei em inglês, porque ela vai se refugiar nos Estados Unidos. Então, ela diz: eu tive que aprender, talvez eu até já soubesse, mas enfim, teve que aprender a pensar e a se manifestar em inglês, em dar aulas em inglês, construir o seu raciocínio em inglês, escrever em inglês, algo que para ela era muito difícil, né? Porque ela é alemã de origem, né? de origem nacional. E ela diz: isso, mesmo que eu não tenha, no fundo, o que ela pode estar querendo dizer é: ainda que eu não tenha sido vítima direta do Holocausto, eu fui também vítima. Como foram vítimas todos os judeus e todos os ciganos e todos os outros integrantes dos grupos que foram perseguidos. E é por isso que os crimes de ódio, os crimes de discriminação, seja qual for a razão dessa discriminação, são crimes que afetam a todos os indivíduos que compõem aquele grupo. É essa solidariedade social que transforma cada um e todos num só. Então, quando ela fala que o Holocausto não foi a morte de 6 milhões de judeus, mas foi efetivamente um crime perpetrado no corpo do povo judeu, todos aqueles que de algum modo se identificam com algum judeu sentem essa dor. Do mesmo jeito que quando a gente fala que um determinado crime, você pode pensar no crime que você quiser, é uma cifra. Houve 1.800 e não sei quantos crimes desse tipo na semana passada. Vamos pegar o feminicídio, vá. Feminicídio. Ele uma estatística, e essa estatística vai nos anestesiando se nós não pararmos para pensar que podia ter acontecido com a nossa mãe,
com você, com a sua companheira, a sua namorada, a sua esposa, a pessoa com quem você vive, com a sua irmã, com a sua filha. E aí, você se pondo nessa situação, você readquire essa capacidade de estar solidário com as circunstâncias. Né? Quando se dizia, não sei quantos casos de estupro, isso eu estou falando há 10 anos atrás, quando não se falava tanto no assunto. Não sei quantos casos de estupro praticados todos os anos no estado ou na cidade de São Paulo. Mas a hora que o estupro ganha um rosto, que o estupro é o estupro da Liana Café pelo Champinha, por exemplo, ou é o estupro que foi cometido contra a Maria, seja essa Maria, que Maria for, mas é a Maria que você conhece, né? Isso adquire uma outra realidade para você. E é mais ou menos nesse sentido que Durkheim coloca essa ideia da solidariedade mecânica. A gente tem que estar sempre preparado para reagir a essa falta de igualdade. Quem violou a igualdade que eu tenho relativamente a você, porque você foi violado ou violada na sua integridade física, deve mexer comigo. E eu devo desejar a reprovação social por meio da imposição da sanção. Que a sociedade reaja a esse crime cometido contra você, impondo a quem cometeu o crime a sanção previamente estabelecida na lei. Não quero vingança, eu quero a reprovação social. Já a segunda solidariedade, meus caros, se alguém quiser perguntar alguma coisa ou discutir. Tem aqui uma pergunta já do Diego. A sanção para esse caso é criada pelo medo do indivíduo de ser atingido por esse comportamento reprovável ou o sujeito apoia a sanção para evitar a prática desse comportamento com outro semelhante dessa comunidade. Ou seja, é uma preferência motivada por algo individual ou coletivo. A própria ideia de solidariedade, Diego, nos permite antever que, para Durkheim, isso deveria ser um sentimento coletivo, né? E não uma reação individualizada, porque eu estou com medo de que ocorra comigo. Não, é porque eu me ponho no seu lugar e vejo que isso que aconteceu com você desestrutura a nossa relação enquanto membros de uma mesma sociedade, que eu gostaria que a pessoa que fez isso com você fosse sancionada, né? Volto a dizer, não é uma vingança, é só uma punição, para que outros que eventualmente desejassem cometer o mesmo ato desviante, aquele ato que é contrário ao fato social enquanto um mecanismo de controle da nossa sociedade, pense duas vezes. Tá bom? Deu para entender? Beleza. E aí, meus caros, vamos ver a segunda forma de solidariedade. Ele diz: há um outro tipo de solidariedade. Essa solidariedade eu vou chamar de solidariedade orgânica, tá? É a solidariedade que permite enxergar a comunidade, a sociedade, como algo orgânico, algo que funciona nesse entrelaçamento de elos de que eu falei também já faz algum tempo. Essa solidariedade orgânica, ao contrário da solidariedade mecânica, que se baseava na igualdade, essa vai se basear na ideia de diferenciação, de dessemelhança. Eu sou diferente de você, cada um de nós tem uma função na sociedade, e a hora que essa diferenciação se vê violada, que alguém quer se colocar na posição que não é a dela e etc. Mas não estou com isso querendo dizer que tem o estamento social, a moda indiana, e a gente tem que seguir o estamento social e eu não posso almejar subir. Não é isso. É que cada um tem um papel, tem uma
função, e as funções são diferentes. Um é vendedor, o outro é comprador. Se um deles se desvia da sua atividade, o outro não consegue fazer aquilo que ele quer, né? Então, há para ele, quando a pessoa se desvia do comportamento esperado para ela, há uma afronta de um dever, que ele vai chamar de dever de cooperação. Uns cooperando com os outros. Ah, mas o vendedor não está querendo cooperar, o vendedor está querendo lucro. Ok, mas se ele decidiu colocar aquilo à venda, ele não coopera com você que tem acesso ao bem? Existe algo aí vinculado a uma certa cooperação, né? E a sanção para essa ausência do dever de cooperação, pela assunção de um comportamento que viola essa diferenciação dos papéis das pessoas na sociedade, mas, de novo, não é uma lógica estamental, uma lógica de classe, não, é uma lógica de funções, de papéis, né? A sanção que se impõe não vai ser uma reprimenda, mas vai ser uma sanção de um tipo restitutivo patrimonial. O que ele quer dizer com isso? A lógica na solidariedade orgânica não é a lógica do direito penal, do aconteceu uma coisa, você tem que sofrer uma pena, mas é uma lógica de direito contratual. Nós tínhamos combinado que eu ia desempenhar essa função, você tinha combinado que ia desempenhar essa outra. Eu fiz a minha parte, você não fez a sua, você precisa assumir a responsabilidade de arcar com os prejuízos que eu sofri, né? Então, a função da solidariedade orgânica é a de permitir que cada um cumpra o seu papel na sociedade e que, se eventualmente alguém se desviar deste papel, né, do papel que foi acordado, que foi contratado, que foi acertado, a reparação dos eventuais danos se faça por meio da restauração da diferenciação de papéis. Então, a sanção não quer punir, não quer reprovar a conduta da outra pessoa. O que a sanção vai fazer nessas circunstâncias é permitir que as coisas voltem ao papel, à função, à engrenagem que ela precisava ter representado e não representou na estruturação da sociedade, para que aquilo volte a funcionar como um organismo, para que aquilo volte a funcionar adequadamente. Tá? Então, muito diferente, não vai ser uma reprimenda, mas vai ser uma restituição. Você vai tentar restituir as coisas, Maria Fernanda, no local ou nas funções, nos papéis que elas deveriam ter tido na sociedade, tá? Então, você observa aquilo que está acontecendo, vê que alguém não cumpriu a função, não desempenhou o papel que era esperado, eu tinha comprado, você ficou de entregar, não entregou, eu já paguei, essa minha pretensão de receber aquilo que você me vendeu foi frustrada, você não cumpriu com o papel que você assumiu nessa relação jurídica e você precisa me restituir. Isso pode ser feito de duas formas. Você me entrega o objeto e, eventualmente, me ressarce, me repara, me indeniza pelos dias que eu não consegui utilizar esse objeto, ou se você me disser, eu não tenho mais o objeto, ele se perdeu, você precisa me devolver o dinheiro que eu te entreguei. Ah, mas eu já usei esse dinheiro para tal coisa. Paciência, você precisa fazer as coisas voltarem aos seus devidos lugares, porque quem não cumpriu o papel que era esperado, nesse caso, foi você, tá? Então, essa ideia de solidariedade orgânica que tenta manter essa comunidade funcionando
né, como um organismo em que cada um tem a sua função, tem o seu papel, tem um papel a desempenhar, e aquele que não consegue fazer isso, que não consegue atender o script, que se diferencia desse script, né, que se comporta dessemelhantemente àquilo que era esperado, de forma diferente daquilo que era esperado, essa pessoa precisa restituir, precisa indenizar. É uma lógica patrimonialista, é uma lógica restitutiva, é uma lógica contratual. Então, se vocês se lembrarem, eu comecei falando que a solidariedade mecânica era um pouco mais arcaica, um pouco mais primitiva, aquela ideia do olho por olho, dente por dente, fez comigo, vai levar também, vou restituir. E a solidariedade orgânica tem esse aspecto menos, digamos assim, menos violento e mais de reequilíbrio da situação, e por isso a gente diz que é uma forma mais sutil, mais, aspas, desenvolvida de resolver as coisas. Mas com isso eu não quero dizer que a gente só enxerga a solidariedade mecânica num tipo de sociedade e a solidariedade orgânica em outro tipo de sociedade. Não. Ambas estão presentes o tempo inteiro em todas as sociedades. Às vezes, uma delas se manifesta mais intensamente, outras vezes, em outras sociedades, uma outra é mais utilizada. Eu diria que hoje a sociedade, de um modo geral, tem uma solidariedade muito mais orgânica do que mecânica. Né? A gente tem, desde que o direito penal passou a assumir uma função de última ratio, de última forma de intervenção social, para evitar uma série de problemas que no passado ninguém pensava sobre ele, qualquer coisinha que você fazia, você ia para o calabouço, você ia para a torre, você ia ficar trancafiado numa masmorra e morrer ali de fome, isso hoje não se observa mais. Né? A sociedade, nesse sentido, caminhou para, não é que abandonou, mas ela foi deixando de lado a solidariedade mecânica e cada vez mais usando a solidariedade orgânica para justamente organizar a vida nessa sociedade. Isso significa, meus caros, que o direito deve ser sensível, deve estar atento às representações sociais que, no seio da coletividade, as pessoas vão assumindo. O direito é uma ciência, vamos dizer assim, reativa. O direito é uma ciência que corre atrás daquilo que a sociedade já estabelece, já verifica, já observa. Né? E o direito, então, muitas vezes reage a essa modificação do comportamento da sociedade de forma adequada e outras vezes de forma inadequada. Né? Às vezes erra-se a mão. E erra-se a mão para o bem e para o mal. O que isso significa? Às vezes a gente adota, o direito, adota um comportamento muito conservador, proibindo uma série de situações que na sociedade já se estabelecem e que nós nos recusamos a juridicizar, a tornar conforme o direito, se é que é para tornar conforme o direito, né? E outras vezes o direito vai muito além, né? E dá um passo maior do que aquilo que a sociedade está preparado e estabelece é, um, uma forma de regulação social para a qual a sociedade não estava preparada. Né? A média das pessoas não está acostumada a ver aquilo acontecer. Então, é preciso que, na sociologia do direito, nós estejamos atentos a esse descompasso
que existe, já disse, o direito é sempre uma ciência ou uma forma de atuação social reativa, a gente olha o que é que está se passando, depois a gente vai reagir àquilo. Outras vezes o direito acaba indo rápido demais, não é acompanhado pela realidade da maioria da população, e isso, como diria Montesquieu, tende a ser considerado uma norma tirânica. Por quê? Porque você não está obedecendo aos costumes daquela comunidade, aquilo que aquela comunidade entende como adequado, e já está regulando nesse sentido ou naquele. Então, a gente precisa, no âmbito da sociologia do direito, que Durkheim vai ser um dos inauguradores, a gente precisa estar muito atento àquilo que se passa efetivamente na sociedade, para entender como é que a gente vai reagir a essas realidades, tá?